Rádio CT apresenta SINDI-CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Olá, muito boa tarde, web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está no ar mais um episódio do SINDI-CT na Cultura, comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E vocês se conectam conosco através do canal do YouTube Rádio CT. Já se inscreve aqui, ó, aqui embaixo, deixa seu like e, de preferência, deixa um emoji também, que é para a gente conseguir engajar esse vídeo, o YouTube distribuir ele para mais pessoas, combinado? Bom, no episódio de hoje, a gente vai conversar com ele, que é artista multimídia, com ênfase de atuação em várias frentes nas áreas de música, audiovisual e performance. Ele também é cantor e compositor, iniciou sua carreira em 1994, ó. com o, Macotinha. gru... com o grupo de hip hop Júri das Ruas. Seu trabalho mais recente é o álbum Comunga, ao vivo, na Aldeia Global, lançado em 2021. Atualmente trabalha com a vivência artística Cambono. Idealizado em 2018, a intervenção musical se utiliza de referências artísticas variadas no desenvolvimento de uma arte para a autocura. Nesse sentido, ladainhas, rimas e textos transbordam afetos que permeiam o banzo da diáspora negra. Júlio Hazek, meu querido, seja muito Salve, bem-vindo. salve. Ô, Meire, salve, salve, Meire. Agradecido pelo carinho, pela atenção, pela fala inicial aí. E, poxa, estamos aí. Muito felizes com esse momento. Muito bom ter você aqui. Faz tempo que eu tô atrás dele, gente, vocês não têm ideia. Mas esse homem tem Pois uma é. agenda que, olha. Bom, já te agradecer por ter aí aberto a sua agenda e vindo trocar essa ideia conosco. Acho que no momento para lá de oportuno, né? A gente vai falar aqui agora bastante disso, né? Primeiramente, eu já quero te parabenizar pela aprovação do projeto Utopias Urgentes, né? Acho que, pô, Claro, aí. sensacional, né? É muito bom quando a gente vê um de nós, assim, né? Uma pessoa que é da gente, de fato, acessando esses recursos financeiros para fazer gerar arte, e a arte que já está na periferia, que já está engajada nos movimentos, né? Populares da cidade, que é o nosso caso, né? E muitas vezes sendo custeada por nós mesmos, de uma forma que nem a gente mesmo sabe como, né, Júlio? Mas estamos lá. Sim, 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 sim. E, Sempre nessa força do trabalho. né? Bom, eu queria que você falasse um pouquinho, né, de quando nasceu a ideia do projeto, como que foi, inclusive aí essa escrita, né? Como que você falou, meu, tá na hora, vamos mandar ele, é isso aqui. E aí, conta um pouco pra gente. Então, a semente dele, né, foi germinada em 2021, no meio de 2021, meio pro final, assim, né? A gente estava finalizando um trabalho com a Comunga, né? Que é um outro trabalho que eu tenho, junto com o Lucas Bongrates, a Natasha Malher, e Gabriel Elefante. E aí o Lucas compartilhou comigo uma matéria do jornal Eu País, uma entrevista com a escritora canadense Margaret Atwood, do Contos de Aia. E ela, nessa entrevista, ela coloca que as utopias voltarão, aliás, ela faz essa provocação, né? De que as utopias voltarão porque a gente precisa imaginar uma forma de salvar o mundo, tal, assim. E aí essa provocação já vinha dialogando com algumas coisas que eu já vinha absorvendo assim de texto, de ideia, o próprio Krenak, né, com ideias para adiar o fim do mundo, né, o próprio Luiz Antônio Simas com a pedagogia das encruzilhadas, a própria Oyeronki Oyeyumi trazendo a questão do mulherismo africano, colaborando, né, com a ideia do mulherismo africana. Então, e tudo que dialoga com essas possibilidades que a gente tem que inventar no momento para a gente conseguir se safar,
dessa berlinda que a gente encontra, essa crise humanitária, né, que a gente Para a se gente encontra. sobreviver, né, Júlio? Né, a gente vê essas situações ocorrendo aqui no Brasil, situações, né, surreais, né, acontecendo aqui no Brasil, mas não é só Brasil. Isso é mundo, a gente vive uma crise humanitária, por isso que uma canadense, por isso que, por exemplo, eu me identifiquei com uma fala de uma canadense, e que dialoga com a fala de um irmão indígena, como o Krenak, que dialoga com uma nigeriana, que é o Yeronko Yeyumi. Então são várias falas que estão dialogando sobre o mesmo assunto. Tal, assim. Aí o projeto nasce dessa ideia, beleza. Inicialmente era para ser para Comunga, mas aí a gente mudou para o Proac, acabou não passando. Uhum. E aí, no período que a gente meio que deu um tempo da Comunga para respirar, né? Mas a gente já voltou aos trabalhos, fiquem tranquilos, então, assim, foi só uma pausa para a gente respirar mesmo. Eu acabei pegando esse projeto e focando ele como uma plataforma de trabalho do Cambono, que logo depois eu falo um pouco do Cambono. Mas daí eu peguei, redesenhei o projeto que inicialmente era da Comunga, redesenhei o projeto e apresentei para o Fundo Municipal. E foi aprovado, tal assim. E a estrutura, basicamente, dele é a construção de um show, de um espetáculo musical, que dialogue com essa provocação. Então, as músicas são muito suleadas, né, por essa reflexão de como é que a gente pode salvar o mundo, né? Que ideias que podem surgir através de diálogos. E diálogos que partem de questionamentos, de provocações. Por exemplo, tem uma música que começa perguntando, né? Todas estão bem? E quando eu falo de todas, eu não estou falando nem de gênero. E aí eu já trago o Yeron, que é o Yeyumi, para colaborar com essa desconstrução de ideia de gênero, já que gênero é uma construção colonial. Tal, É. assim. Então, quando eu falo todas, eu falo todas as existências. Estão bem? Né? Os rios estão bem? Por exemplo, no Futuro Ancestral, né, do Krenak, o primeiro texto que começa o livro, ele faz uma saudação aos rios. Os rios enquanto seres viventes, tal, assim, né? E que a gente caga neles. Né? O próprio nome Seres disso já diz, viventes e que perpetuam a nos nossa alimentam. sobrevivência, né? E que é a nossa parte, 70% do nosso corpo é água. Então a gente Entendeu? meio que tá. Então, as músicas, o show parte muito dessa reflexão, leva muito o argumento como um sul, né? A ser orientado, a refletir por todas essas utopias que são necessárias para a gente poder se safar. E demais, cara, assim. Acho que necessário, no momento, como a gente falou, necessário, né? A gente tá dando uma respirada agora, né? Assim, a gente entrou no ano meio que dando uma respirada, a partir aí, né, dessa conquista, que é esse novo governo, a gente conseguir, né, tirar aí o fascismo do poder, mas a gente sabe que o bolsonarismo continua, e a gente sabe que é um momento muito delicado da nossa existência mesmo, porque é o que você falou, né? Muitas pessoas estão saindo do armário, eu acho que a partir desse último governo só piorou a situação, né? Porque assim, as pessoas acabaram tendo um aval do governo para serem o lixo que elas são, né? Grande parte, né, As dessas máscaras pessoas caíram, né? vamos, né, não vamos generalizar, mas a gente sabe que boa parte das pessoas, por exemplo, aquelas pessoas que tentaram destruir nossa democracia recentemente no Palácio da Esplanada, eu não consigo ter uma outra descrição senão um lixo né, de ser humano, não sei se dá para chamar de ser humano, porque a gente está aqui para a gente se solidarizar, né, uns com os outros, né, viver em harmonia. Eu acho que, enfim, né, Perfeito. passa por muita coisa. Então, é legal um projeto que vai dialogar com tudo isso. Mas aí, bom, o projeto ele também abarca a criação de um espetáculo musical, né? Com uma temporada de 3 apresentações. Já temos os lugares definidos. Você pode contar para a gente quem que chega junto nesses espetáculos e, claro, no projeto como um todo aí para a gente saber. Olha eu tentando tirar tudo dele, gente. Não, bora lá, tem que falar mesmo, tem que falar mesmo, tem que falar mesmo. Até porque Conta tudo! O Utopias vai vir muito nessa onda de extrapolar ele próprio. Então, assim, o Cambono tem essa característica, né, de extrapolar ele próprio. Então, assim, enquanto intervenção.
Mas os lugares, a gente tá em diálogo com a Fundação Cultural, né? O projeto foi Mas contemplado, né, pelo fundo. Estamos em diálogo com a instituição para 3 espaços, né? O Cine Santana, que eu sou apaixonado pelo Cine Santana, tem uma também. história com o Cine Santana, Cinebandas, né? Total, total. Tem uma história com o Gente, Cine Santana. só para vocês que estão nos assistindo, para vocês saberem, né? Tipo, o segundo videoclipe do De Origem, assim, tipo, o segundo da vida, nosso segundo filho. Nós gravamos a partir de um projeto, e aí, né, o projeto esse idealizado pelo Júlio, né, Ana, enfim, uma galera. E aí a gravação, a captação foi, né, lá no Cine Santana, também foi na Oca, né, mas assim, o Cine Uhum. Santana foi o foco, assim. E a gente tem, e eu acho que a galera do hip hop também, assim, das artes como um todo, tem o Cine Santana como um espaço muito nostálgico, né, que remete a muita Com coisa, né, certeza, com certeza. massa. Muita história, muita história. Esse projeto Cinebandas foi muito especial, Foi. né? Essa parceria com a Letícia Camada, nossa, Sim, profissional fora de série, nossa, maravilhosa. beijo no coração. Mas o time, né? Então, em relação aos espaços, né? Cine Santana, tem o Cine Teatro Benedito Alves também, e o Flávio Mas. Craveiro. Ai, Então, que tipo, legal. rodar norte, centro e sul. Mas eu quero também tá rodando por outros espaços também. Por isso que eu falei de extrapolar ele às vezes, né? Deixar O aberto, projeto assim, né? tocar em outros lugares, ver outras Sim. possibilidades de agenda, tal, assim. E em relação ao time, a turma que tá, poxa vida, a turma é massa demais, né, cara? Ana Risada, né, na produção executiva, comigo, comigo na produção musical, a Luísa Martins, maravilhosa, Caramba, grande amiga, grande maravilhosa. Beijo, irmã, Luiz. tá? Vai estar a Má Fernandes também, nas DJ apresentações, quando for fazer Zona. os shows, a Má Fernandes vai estar com a gente também. E Mas. um dos shows vai ser captado. Vai virar um show gravado para poder ser. Aí vai ter Libras, né? Teve essa preocupação com a questão da acessibilidade. Então a gente vai ter um show gravado em Libras para ser disponibilizado depois. Um E a equipe de audiovisual completo, assim. Isso. E aí a equipe de captação é a Liara, a Malu Freire, tá certo? E a Luísa Bagopi, lá do Souza. Então, Que 3 profissionais aí fora legal. de série também, tá certo? Que A massa. Liara, a Liara que é recém-chegada na cidade aí, fez um vídeo fantástico sobre o Banhado Resiste. Recente, o vídeo mais recente do Banhado Resiste foi composição dela, Que massa. parceiraça aí. A gente se trombou num festival, numa mostra lá em Jacareí, e criamos uma afinidade, convidei ela para esse trampo. E também tem o pessoal da Dreamland, né, pela pessoa da Vida Valkyria, tá certo? E assessoria de imprensa com a Jéssica, que vai estar com a gente também, Jéssica Souza, Que Salve legal. Balaiô, né, Salve, cara? E salve. O Andrei Gonçalves vai estar com a gente também, uma galera massa, um time Uma massa. turma E tem uma galera que eu não posso falar, mas que está no bastidores, tal, assim, que eu não vou legal. citar porque não bateu o martelo ainda. Mas também são Legal. duas mulheres massa demais Que que vão legal. estar com a gente aí. É que também depois que o projeto passa, né, para as pessoas que estão nos assistindo, aí existe toda essa. Primeiro você manda um corpo, depois você vai estruturar, né? Tipo, vestir o corpo, né? Tipo, E isso, estruturar. grande parte da equipe já estava fechada. Aí eu mandei que estava Uhum. fechada. Aí só essas 2 profissionais que faltavam inserir. Então eu Que coloquei a legal. contratar. Inclusive fica essa dica. Você quando for escrever seu projeto para o Fundo Municipal, alguns profissionais você pode colocar a contratar. Já fica Isso a é dica aí para quem for maravilhoso. escrever projeto, Isso é né? Mas maravilhoso, é isso. até porque depois, muitas vezes a gente acaba fechando aquela ficha enorme e depois, se por algum acaso precisar mudar alguém, é um bololô, né? Claro, os essenciais tem que ter. Uhum. Tal, assim, não que esses não sejam essenciais, mas é que o corpo essencial É. do projeto tem que ter. Aí esses Uhum. 2 profissionais eu optei por contratar depois. E também vai ter o Diego Xavier, do Wasabi, fazendo a captação do Que áudio. legal. Que Porque vai ser massa. o vídeo depois, né? Então Nossa, vai ser esse áudio e projetão. vídeo. Projetão, Ai, cara. tô, A tô muito carinha. feliz. Tô muito feliz, tô muito Que feliz, tô muito fofo. feliz. Vi a carinha do Porque, Zulu agora. Aliás, manda um beijo pra ele, pra Shiva, sim, sim, maravilhosos, sim, essa sim. família, gente. Te Sem amei, te amei. comentários. Ô, Júlio, cara, você começou o início da sua vida artística, assim, bem cedo, né? Ali em 94, como a gente falou na introdução. Queria que você falasse um pouquinho de quais foram as suas referências e se a arte ela já era presente assim na sua vida, se teve essas raízes mesmo assim
essa coisa que vem de família, né, e tal, né, na infância. E esse acúmulo de vivência de 29 quase 30 anos, né, de Aham. caminhada aí, se ele tem impacto na criação desse projeto, do espetáculo em si, né, porque acho que é uma formação, né, enfim, fala um pouco Sim, disso pra sim. gente. A atuação artística é uma constante, né? Uma construção constante, tal, assim. Mas então, 94, né? Eu coloco 94 porque foi meio que um marco, assim. A gente tocou no 1º de maio, tal, assim. Ai, Festa do Novo A Horizonte, festa, gente, a festa festa do do Novo macarrão. Horizonte, a festa do macarrão. E a gente tocou, então, coloco como marco, assim. Mas eu inicio as primeiras experimentações em 92, quando eu mudo para o Bosque, né? Eu sou nascido aqui em São José, eu sou josense, né, Tamo junto. raiz, nasci na Santa Casa, Eu é isso, na Santa também, Casa. eu Isso, também. porque tem aquela brisa, né? Quem nasce no Pio 12 é mineiro, não é josense. Tem Então, isso. é, Não porque faz Santana já é sentido. Minas. Faz Santana já é sentido, faz Minas. sentido. Então, nasci na Santa Casa, fiz Senai, né? Trabalhei na Embraer. Então, assim, só não serviu tiro de guerra. Então, assim, né? Fez fundais? Não, Cotente? Não, então, a minha mãe quis que eu fizesse, mas acabou não rolando. Eu também não consegui, minha mãe não Um conseguiu, rolê cara. lá. Era Cocente na época, não era nem fundais, Para né? varrer rua, para ficar varrendo rua, tal, assim. Mas enfim, né? E aí, 92 eu mudo pro Bosque. Eu mudo pro Bosque dos Eucaliptos, aqui pro final do Bosque, e aí eu conheço os meus futuros parceiros de grupo de hip hop, que era o Júlio das Ruas, que é o Fabinho Hip Hop e o Ratão. E Máximo aí o respeito. Len, a galera, tal, assim. E aí eles que principalmente o Fabinho, ele que me apresenta a cultura hip hop. É na casa dele, inclusive quando eu assisti aquela série Get Down, eu me identifiquei por demais. Porque quando eu conheço o Fabinho, é aquele universo. Eu entro no quarto dele, todo grafitado, Racionais no talo, Vinil! vinil e Aquela- tal. Como ele é um b-boy, então a questão dos uniformes, ele já tinha os agasalhos e não sei o quê. E é lá que eu escuto Racionais. Você falou de referência, né? É lá que eu escuto Racionais. É a primeira vez que eu vejo uma música falar diretamente comigo. Muito doido Caraca. isso. Você falou de referência, né? Você tava com Eu, quantos anos, mais ou menos, nessa época? 92, eu tava com 14 anos. Olha, entreguei sua idade, né? Não, total, eu não tenho essa. 44, 4,4 bem vividos aí. É isso que importa. 78, a melhor safra aí. Não. Então, e aí, de referência eu tinha uma referência muito geral, né? Porque foi nesse período, 92 inclusive, que eu vou morar com a minha mãe. Porque até então eu morava na casa de parente, morava na casa de outras pessoas, então eu escutava o que estava ali, tal, assim. E aí, mas só que algumas coisas já começam a me chamar atenção, mesmo que por imagem. Eu lembro a primeira vez que eu vi o Public Enemy no jornal, tal, assim, eu fiquei impressionado, tal, assim, com a imagem dos caras. E com o Sepultura também. Eu tenho uma história com o Sepultura. Porque eu também sou do rock, eu Sei. sou da música, né? Você é Tal, do assim. mundo, né, Júlio? Você é das artes. Não sei. E aí, quando eu vejo o Public Enemy e também quando eu vejo o Sepultura, tal, assim, eu falo, caraca, mano, tal, assim. E aí, com o Fabinho, eu conheço o Public Enemy, conheço o Taíde, conheço o Racionais. E é Racionais a primeira coisa que fala comigo, né, quando eu escuto o Pânico na Zona Sul, Racistas Otários. Eu falo, pô, mano, esse cara tá falando comigo. Tal, assim, Taíde, né, Muito bom. pra caramba. Pô, quando eu fui no show do Taíde na Adrenalina, era uma casa noturna que tinha aqui em São José, chamada Adrenalina, show do Taíde. Essa eu não lembro. Então, tá vendo? A gente conseguiu invadir o camarim do Ah, Taíde, assim, e falei, caraca, mano, o cara do disco, né? Tal, assim. E aí logo depois tive uma outra oportunidade com ele, que foi um divisor de águas para mim também, tal, assim. Então, de referência, né? Eu tive muito rap, mas sempre com a mente muito massa. aberta. Então, assim, tanto que eu lembro quando a primeira vez que eu escutei Sepultura foi numa fita que eu peguei de um amigo meu emprestado, do Cypress Hill. Tinha Caraca. Cypress Hill gravado na fita, só que a fita original era do Sepultura. Só que ele gravou o Cypress Hill em cima para mim. E aí, para quem não sabe, fita cassete é uma fita mesmo, né, física. Aham. E a fita tava torcida. E ele gravou, então, não sei o que lá, e tinha um momento, um trecho de 30 segundos, que a fita torcia e começava a tocar Territory, do Sepultura.
Então tava Caramba! lá, Insane in the brain. E de repente, começava a tocar Sepultura. E eu tava lavando louça, eu escutei aquilo, falei, caralho, Será que eu mano. tô tendo uma imaginação muito Não, louca? e aí eu fiquei durante um mês. Sem sacanagem, fiquei um mês. O tempo que a fita ficou comigo, eu fiquei escutando esses 30 segundos. E voltava, cara, porque eu fiquei pirando naquilo. Naquele som de Sepultura. E depois que eu fui saber que era Sepultura, que era a banda e tal. Assim. Então essa coisa da influência sempre foi muito abrangente. Tanto que quando eu conheço o Chico Sainz, também foi outro divisor de águas para mim. Porque ele meio que deu esse sul para mim, né? Essa orientação, né? Tipo, mano, você tá certo, a mente tem que ser aberta mesmo, né? Porque até então eu ia para os movimentos com camisa do Ratos de Porão, eu lembro até hoje, ia com os movimentos com camisa do Ratos e não era bem quisto, não era bem, É, era meio estranho, era o traidor do movimento, e tal é. assim. E tanto que quando eu chego pro Taíde, Tinha então, isso, né, cara? Tinha isso, que merda. quando eu chego pro Taíde e eu falo, pô, Taíde, tô numa transição aí, tô entrando numa banda de hardcore, que também mistura rap, qual a sua opinião aí? Aí ele falou, mano, o importante é a ideia que você tá passando. Então, assim, esse é o lance. Independente do gênero, o importante é a ideia que você tá passando. E era o Taíde, né, mano, falando. É que também, ô E aí, Júlio, você pegou o começo do rap, do hip hop no Brasil, vamos dizer assim, né? Porque, assim, era tudo porque o rap, ele é muito jovem, na verdade, e no Brasil ele é mais jovem ainda. Então, se você for pensar bem, era aquela criança em construção também, né? Foi uhum, desenvolvendo junto, né? Na verdade, né? Então, sim, cheia sim, ainda sim. daquelas coisas que a sociedade coloca ali, uma sociedade machista, uma sociedade, né, patriarcal que a gente vive. Então, tava nesse movimento de disco, tá ainda, mas naquela época ainda era muito criança, né? Era muito neném. Bacana Sim, sim, você sim. contar essa história. E sobre esse acúmulo que você se referiu, né, de história e tal assim, é interessante que o Cambono, ele é resumo desse acúmulo, né? Porque eu iniciei, né, por aquela coisa, iniciei sozinho, rabiscando no meu quarto, né, copiando o flow, por exemplo, dos Metralhas, né? Se Caraca! hoje eu pareço um vilão para você, é porque hoje não me deram chance, é porque nunca me deram chance de vencer. Madame, se liga, não pisa mais aqui. Não é porque eu sou preto, você vai pisar em mim. Começo do começo, cara. Então, e aí eu rascunhando rimas em cima desse flow. Eu era um garoto anormal, não gostava de sair nem pra curtir o carnaval. Então as primeiras rimas era eu sozinho ali, tal assim. Caramba! E aí o Cambono é isso, é essa volta toda. Que eu passei pelo hardcore, pelo new metal, samba rock, teatro, canto coral, eletrônica com a comunga, tal assim. Então o Cambono é esse ciclo, tal assim. Eu percebo. E todo esse acúmulo de referências, ideias, que vai desde Luiz Gonzaga, a Bjork, passando por artes plásticas, né, de Basquiat, enfim, outras referências aí, tal, assim. Então, tudo isso, Glauber Rocha no cinema, Abdias do Nascimento na literatura, Krenak na literatura, todos esses acúmulos de referências acaba desembocando no Cambono, por exemplo, e no Utopias Urgentes. Que Né? Tem legal, essa cara. brisa. Que doideira, que papo bom. Gente, vocês que estão aí do outro lado da telinha, eu queria lembrar vocês que vocês se conectam conosco pelo canal do YouTube e que é super importante vocês, né, se inscreverem aí, deixarem o seu like. E aí, quais foram as suas experiências com rap, com hip hop, com rock, né? Ou com outros movimentos e estilos musicais, culturais, né? Quais foram as suas referências também? Manda pra gente aí embaixo. E aí é uma forma da gente, né, mostrar para o YouTube que o conteúdo é de qualidade e ele fazer o papel aí de distribuir para mais pessoas, certo? Lembrando que todas as terças e quintas nós estamos por aqui e estamos também nos streams no Spotify, então você pode acompanhar a gente por lá também, combinado? Ah, não esqueça de seguir as nossas redes sociais. A produção está colocando o link aqui no rodapé e também estamos deixando na descrição. E, por favor, também seguir as redes sociais desse homem, que vocês já viram aí que o homem é brabo, né? O negócio aí é. Você tá ligado? E aí a gente vai deixar também aqui na descrição as redes e vamos deixar também na descrição. Ó, eu queria convidar vocês agora para vocês assistirem um vídeo com a gente. Super massa, que aí dialoga muito com tudo isso que a gente está conversando e com esse Júlio, essa construção desse Júlio Hazek, né? Enfim,
essa construção de tantos anos né, e que engloba tantas coisas, tantas nuances. Vamos assistir o vídeo e a gente volta para conversar mais. Pode ser, Júlio? Demorou, demorou. Bora lá. Combinado? Então, bora lá. Comunga, esse é o ciclo 4, o céu. Ó, lembrando que o vídeo vai estar disponível na íntegra para vocês assistirem na descrição do vídeo. Então, depois que acabar aqui, você já tem aí dever de casa, certo? Pode rodar, produção. Mandei cair a meu sobrado. Mandei cair de azul e branco. Mandei cair a meu sobrado. Mandei cair de azul e branco. Mandei cair a meu sobrado. Mandei cair de azul e branco. Mandei cair a meu sobrado. Mandei cair de azul e branco. Demais! Júlio, eu queria que você falasse, cara, um pouco aí desse vídeo que a gente acabou de assistir, né? Dessa energia, né? E de como ele dialoga com o projeto em si, né? Acho que você já falou um pouco aqui, mas eu acho que ainda cabe mais, né? Queria que você Sim, falasse sim. um pouquinho da construção, assim, dele e desse diálogo que ele tem com esse projeto agora. Perfeito, perfeito. Né? Eu trouxe esse vídeo, né, para a gente compartilhar aqui, para trazer de referência como uma das intervenções possíveis do Cambono. Porque o que é o Cambono, né? O Cambono, ele nasce, né, paralelo à Comunga. Ele nasce como um projeto paralelo, né, da Comunga, só que como eu falei antes, a gente deu um respiro da Comunga e eu acabei aprofundando esse trabalho com o Cambono, né, que tinha essa coisa de ser um projeto paralelo da Comunga, era eu e o Lucas também, tal assim, só que era uma coisa mais pau no gato, tal assim, perdão, mais agilizada, retiro pau no Ah, gato. pelo amor de É, Deus, deixa meus gatos de fora. Eu mais também agilizada. eu tô nessas também, de não falar mais Sim, isso. sim, sempre retificando, né, Aham, reestruturando a fala. total. Então,
o Cambono sempre é muito mais agilizado que a Comunga, porque a Comunga tem o figurino, tem cenário, toda uma, né, uma estrutura, enquanto que o Cambono é mais agilizado, um lance mais para fazer de tipo de guerrilha mesmo, intervenção, tal, assim. E essa brisa de trabalhar com pedais, né, para trabalhar experimentações com a voz, é uma coisa que eu já vinha fazendo há um tempo, tal, assim. E que com a Comunga se aprofundou, né, tanto que essa faixa aí é uma faixa da Comunga, né, que a gente apresentou nesse show que a gente gravou, chamada Mandei Kaiá, que eu faço só com o pedal. Eu faço um looping ali, né, um beat, e vou Muito cantando em bom. cima, tal, assim. E o Cambono, ele se utiliza disso também. Não que ele não vá ter outros formatos. É tanto que, por exemplo, Sim. nesse Utopias Urgentes, ele vai ser com banda, tal, assim. E, Hum. por exemplo, para esse projeto vai estar a Luíse e a Má Fernandes. Mas, por exemplo, quando ele for rodar para outros espaços, eu já estou pensando numa banda maior, por exemplo. Mas ele também vai poder ser feito também em intervenções só comigo, eu e o pedal. Então, assim, Que fazendo essas massa. camadas e cantando em cima, porque eu tô muito na. O foco do Cambono é o texto, é a mensagem que eu quero passar, tal, assim, né? É essa brisa que eu tô, tal, assim. Tanto que por isso até que a escrita dele sempre é no No minúsculo. minúsculo. O que que O Cambono. significa? O que que Ah, o significa? Cambono. Cambono é a figura dentro da Umbanda ou dentro do Candomblé que faz a mediação entre os participantes do rito ali, né? Que no caso é o assistido, o cavalo, a entidade que está incorporando, tal, assim. Então o Cambono ele faz esse trabalho de assistência a esse encontro que acontece ali, do assistido Que com o cavalo legal. e a entidade que está se manifestando ali. Então é um exercício muito constante de cuidado. E o Cambono sempre foi uma figura de muita admiração de minha parte, assim. Enfim, eu sou frequentador de terreiro, tal, assim, tenho uma vivência dentro do espiritismo, tal, assim, e toda vez que eu fui nos terreiros, a figura do Cambono sempre me chamou muita atenção. Não que eu não tenha aprendido com baianos, com pretos velhos, com pombas-giras, com exus, tal, assim, mas a figura do Cambono sempre me foi de um aprendizado muito grande. Sempre na espera ali, né, do atendimento, eu sempre Sim. observei muito a figura do Cambono. E por ter essa representatividade, esse signo do cuidado, foi aí que eu me afeiçoei mais ainda. Não que eu seja o Cambono, não que eu seja um Cambono, mas o Cambono para mim serve como uma referência, Muito tal, assim, de massa. vivência e tal, assim, e do que eu quero transmitir através desse trabalho. E o lance da grafia minúscula é a influência da Bell Hooks, né? Porque ela também escrevia Bell Hooks numa grafia de letra minúscula, porque ela queria dar ênfase ao texto dela. Tanto que o nome dela não é Bell Hooks, né? Peço até desculpas que infelizmente não vou lembrar o nome dela. Ato falho aí. Mas o Bell Hooks é o nome da avó dela. Então, assim, Caraca. e escrito com uma grafia minúscula para dar ênfase, para dar foco no texto dela. E aí vem essa influência da Bell Hooks, que eu faço questão de destacar na escrita do Cambona em minúsculo também. Porque o destaque que eu quero dar é pro texto, é para a fala que eu quero fazer. Por isso que, enfim, vai ser no pedal mesmo, vai ser com banda, vai ser a capela, vai ser todas essas Muito possibilidades bom. que eu vou estar utilizando para transmitir a mensagem do Cambono. A ideia é a mensagem, de fato, massa. Isso. E o comunga é de comungar mesmo, né? Traz essa Isso coisa, como é que é? a comunga é o que a palavra sugere mesmo, né? A comunhão das pessoas. Comunhão. A comunhão, né? Todos os shows, todas as apresentações que a gente realiza, a gente encara como uma comunhão de pensamentos, de sentimentos, de ideias. Nossa, É, tudo a ver. os feedbacks sempre são muito positivos, né? Agora a gente fez dois shows recentes agora no final do ano passado e o feedback foi muito positivo das pessoas vindo falar dos textos, da proposta, né, de toda a estética, então, assim, do quanto tocou elas, do quanto elas se sentiram afetadas positivamente pelo trabalho da Comunga e por essa ideia de comunhão que a gente que a E é gente muito partilha. isso, é muito espiritual, de fato, assim, acho que, né, eu já tive presente em algumas apresentações. Aliás, a primeira apresentação que eu fui do Júlio, gente, foi no Bosque, lá naquele verde lá, aquela parte verde, área Área verde. verde.
Área Verde. Se eu não me engano, foi na área verde, se eu não me engano. Não sei se era área verde ali, Sim, o nome. sim, sim. E eu sei que você cantava aquela música Macaco Mata Macaco. Macaco da Tipo Bem-vindo um José Antônio. rockão, muito Bibi José Antônio. Gente, ó, faz tempo. Faz Polidux. assim, papo de uns 20, uns quase. Se não tiver 20, tem por aí. Foi 2001, 2001, Então, 2001. olha aí, faz 20 mais de 20 anos. anos. Caraca, ó, pra vocês Então, verem, foi hein? essa a história aí com o Bem-vindo José E Antônio, eu banda fiquei assim, perfeita. eu fiquei passada. Eu lembro que o Zé falava assim, mano, o cara é muito bom, não sei o quê. Foi ele que falou, né? Vamos lá, colar lá pra ver o show. O cara é muito foda, você vai ver, porque ele também sempre teve Joselito, essa grande Joselito. fascinação aí com rap e com rock também, né? E foi muito massa, assim, acho que absorver essa coisa da arte como um todo, assim, né? Para além de só aquilo, porque infelizmente muitas pessoas elas ficaram dentro de uma caixa, né? E a gente vê e isso que eu acho barato da molecada hoje. A molecada hoje eles já estão saindo fora dessas caixas, né? E antigamente tinha esse, que Uhum. nem a gente falou, esse enquadramento aí que não, você é do rap, você só pode cantar rap. Se você botar uma banda ali, você é traidor. Entendeu? Você não pode fazer um rock, você não pode dançar um pagode, você não pode, né? Entendeu? E outros estilos tinha muito isso também, né? Então, acho que essa desconstrução também dentro do. Eu acho que só fez com que viesse essa gama de artistas incríveis, né? Assim, o próprio Criolo, Total, o total, próprio isso. Rael, né? Com uma musicalidade, uma coisa assim tão incrível, o próprio Emicida, entre outros, Uhum. né? Caras e mulheres incríveis, né? Flora, Mas enfim, você citou o Criolo, mas, por exemplo, o Criolo lá atrás, o doido ele gerava. O doido até era por conta do estranhamento que ele causava. que ele causava, Porque ele já Mas tinha essa muitos cabeça muito mais caras, além. Aí então, agora, quando chega pro grande público, aí outros públicos absorvem. Fala, é. pô, mano, é sobre isso. Mas, Tal. mas Muito você louco vê isso. até o próprio Racionais, eu tava vendo esses tempos atrás uma matéria, tava, enfim, vendo um vídeo que falava um pouco sobre isso, eu achei interessante, que você pega o próprio Racionais, assim, Racionais tal, fez sucesso com os discos que eles vira e mexe lançavam e que demorava até uma eternidade de um para o outro, quase matava a gente de desespero, né? Mano, era. E era uma loucura. Foda, foda. E aí, quando o Brau lança aquela EP da Bugnipe, você vê que causa uma estranheza. E olha que já é Sim, teoricamente recente, entendeu? E uma coisa que o Brau sempre falava, porque o Brau sempre foi um cara muito musical, de ouvir Cassiano, samplear total, Jorge Ben, total. tal, aquela coisa, né? O Brau, Isso. o próprio Racionais, mas especificamente falando do Brau. E aí você vê que quando ele traz esse funk mesmo, o funk, o original funk soul ali, aquela coisa, né? Mulher elétrica, enfim, entre outras causa uma Uhum. coisa assim. E eu vi que muita gente foi conseguir absorver. Eu amei, mas muita gente foi conseguir absorver o disco depois de 2, 3 anos de lançado. Isso, Olha que total, loucura! total. Muito louco isso. Muito Saca? louco Muito isso. doido isso, né? Então a gente vê que realmente. E eu acho que é por isso que é bacana essas experimentações, porque a gente vai vendo essas possibilidades e essa molecada tem, Sim. né, o privilégio Essa mente hoje de aberta. poder ver essa coisa toda, né? Você fala Sim. tem uma frase aí na descrição da biografia do projeto que daí você até trouxe aqui a fala, né? Que você trouxe no começo, mas eu queria relembrar aqui, porque né, me pegou muito, que é essa coisa de precisamos imaginar como salvar o mundo. Eu acho que dialoga muito com isso, né? Quando a gente fala dessas experimentações, de repente, como você falou, né? Às vezes aqui não bateu, mas ali vai para o grande público, e aí até outros estilos começam a absorver uma mensagem diferente. Então, enfim, eu acho que esse imaginar, esse sonhar, esse imaginário, eu acho que ele prepassa por isso, né, Júlio? Por essas experimentações, tudo isso. Sim, 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 sim. Retomando o argumento do projeto, né, que é essa Sim, provocação, né, da Margaret Atwood, quando ela coloca, né, a gente vai ter que imaginar formas de salvar o mundo, tal assim. Inclusive, sobre imaginar formas de salvar o mundo, na contrapartida do projeto, porque o objeto do projeto é a criação do espetáculo e a circulação, né, do mesmo.
Mas como contrapartida vai estar sendo realizada uma série de encontros, né, sobre afrofuturismo no Quilombo Baiomi, né? A gente vai estar realizando lá essa série de encontros em que a gente vai estar abordando o afrofuturismo e os correlatos, né? Ficções sociais, ancestralização de futuros, que inclusive é o mote da Morena Mariá, que ela encabeça um podcast chamado Afrofuturo. Já fica a indicação aqui. Esse podcast é Pega a muito referência, legal. gente. Morena Mariá, uma figura intelectual muito, muito, muito importante, muito especial, com uma fala bem interessante. Então, ela traz a ancestralização de futuros, em que ela fala da oralitura, do tempo espiralar, que daí já são outros pensamentos relacionados à literatura, até a própria questão de tempo e espaço, tal, assim, a partir de uma cosmovisão diaspórica, uma cosmovisão de África. Tal, assim. Então, essa série de encontros vai debruçar sobre isso. É claro que vai ter muito a base da ecologia dos saberes, que daí vem, por exemplo, a influência do Boaventura, de Souza Santos. Inclusive, a Meire participou de um encontro, Ecologia dos Saberes, lá na Unifesp, que a Luciana Ferreira convidou, e Foi eu fui fazer o lindo. vídeo. Foi uma experiência fantástica, porque tinha movimento feminista, indígena, Indígenas. LGBT, tava todo mundo lá, então assim, foi um Inclusive, encontro muito especial. esses dias eu estava assistindo televisão e assim, é uma raridade. Do nada, eu vi era o Coapé, eu não lembro agora o nome dele. Ele até chegou a dar um livro pra gente, esqueci. Tem o livro dele aqui O até livro hoje. Jucupé, É o Jacupé, uma coisa assim. Jucupé, Jucupé, né? E aí eu sei que do nada eu tô vendo lá, daqui a pouco eu vejo ele passando na televisão. Eu falei, acho que fez esse homem. Olha que não, ele é legal. E zica, foi ele uma é zica, experiência ele é zica. incrível, de fato. Sim. Muito bom. Então os Salve os nossos encontros, irmãos, né, originários aí, poxa, nossos primos. então os encontros vão ter esse enredo, né, da ecologia dos saberes, que daí eu vou trazer Krenak, vou trazer Oyeronko Oyeyumi, vou trazer Luiz Antônio Simas, vou trazer todas essas colaborações, até aquele maluco lá, o Yuval Harari, daquele livro Sapiens, que muita gente gosta, muita gente que não gosta, mas tá até aqui, ó, eu tenho ele aqui, né, inclusive com uma intervenção do Zulu, com uma intervenção do Zulu. Ai, O amo! Zulu, o Zulu colocou um ponto de interrogação ali. Porque eu comento, porque eu comento com ele os livros, né? Falou, pô, livro, filho, eu li um livro e tal, tem uma parte lá. E aí, esse livro Sapiens, na verdade, ele traz, tem toda uma reflexão que esse cara traz, tal assim, mas de tanto eu refletir negativamente sobre a nossa condição humana, aí o Zulu colocou esse ponto de interrogação, né? Sapiens, né? Sábios, né? Nós Aham. somos. Não, o Então, Zulu é a mais. O Zulu é então eu vou demais. trazer todos esses conteúdos para sulear, né, esses encontros. Cada encontro vai ter um podcast como referência. Por exemplo, eu vou usar alguns episódios do Futuro, utilizar mano a mano. Por exemplo, um episódio que eu vou utilizar é o da Sueli Carneiro. Aquele episódio da Sueli Carneiro eu vou utilizar como referência de um dos encontros. Tal, assim. Então vai ser esse encontro multiplataforma, né? Onde vai ter esse conteúdo prévio e lá no encontro a gente discute sobre, né? Para ver o que pode se condensar, né? Desse acúmulo de ideias, de reflexões que a gente vai trazer ali, né? Que Enfim, vai ser um demais. espaço de experimentação e de ficcionar, né? De imaginar possibilidades, imaginar futuros, porque tudo foi imaginado, né? É, o, um dos pensamentos que vai ser abordado é o pensamento do Muhammad Yunus. Ele foi prêmio Nobel da Paz, esse cara, esse indiano. E ele foi prêmio Nobel da Paz porque ele inventou o microcrédito, né? Que inclusive depois se torna política pública aqui no Brasil, com o Banco do Povo, tal, assim, se eu não me engano, até na gestão do PT. E ele cria essa política pública lá na Índia a partir de uma ficção social. Ele imaginou um mundo, né, onde as pessoas não tivessem dificuldade financeira, e aí, para chegar nesse mundo ideal, ele cria o microcrédito, né? Que são empréstimos de pequeno valor, com juros muito baixos e direcionados a mulheres, tal, assim. E então tem um público específico, tem toda uma estrutura ali que funcionou muito bem, tanto que ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Não que isso seja um referencial, porque o Obama ganhou e, enfim, né? Como diria a Baiana System, eu não confio em Obama, tal assim. E inclusive isso tem a ver com representatividade.
Porque não é só Uhum. porque o cara é preto que o cara está nos representando. Assim como a Exatamente. Kamala Harris, assim como o maluco lá na Fundação Palmares, né? Aquele Sim, cara que tinha lá, assim como a Damares. Então, essa questão de representatividade é muito relativo, sim. tal, assim. Mas eu encaro eles como brecha. O Luiz Antônio Simas tem uma teoria da fresta que é fantástica, que eu sugiro que vocês pesquisem, senão eu vou me estender demais. Mas, Adoro. né? Mas os encontros, eles vão ter essa proposta, né, de refletir e tal assim. E o Mohamed Yunus, como eu falei, ele criou essa política pública através de uma ficção social. Inclusive, numa das entrevistas que ele deu para defender a ideia, ele fala que a gente inventou muitas ficções científicas, né? Por exemplo, a Morena Mariá, no podcast Afro Futuro, ela fala daquele desenho Os Jacksons, né? Que lá tinha videochamada. Por exemplo, a gente está fazendo uma videochamada aqui na gravação desse programa, né? E nesse desenho da década de 60 ou 70, tinha essa utopia, né? Tinha essa ficção científica, que era a videochamada, né? Tinha a empregada, que era a Rose, que era um robô, né? E hoje, por exemplo, a gente tem a Alexia, Eles tem os imaginando expositores, o futuro, né? Tipo, né? Essas total. ficções científicas, né? Que Deus cientistas perseguiram e chegaram. Não que eles foram influenciados, mas de certa forma estava aí pairando essas Aham, propostas, né? Então a gente inventou muitas ficções científicas, mas não inventou ficções sociais, tal assim. E eu acho uma proposta muito interessante a gente inventar mais ficções sociais, mais sim. possibilidades positivas de futuro, né? Por isso das utopias urgentes, né? Porque de distopia a gente já tá bem, enfim, Carregado, né? é, Total. para não falar outra coisa. Exatamente. Bom, nós estamos caminhando para o final, infelizmente, passa muito rápido, né? Papo bom é assim, né? Papo Oh, gostoso é assim, você nem vê passar. Eu já quero aproveitar e deixar aqui as portas abertas para você voltar. Eu sei que tem muita coisa por uhum. vir, então, assim, o programa. Na estreia do show. Exatamente, o programa é nosso, estamos aqui para isso, né? Para democratizar mesmo. Né, tanto o acesso quanto as artes, né? Mas eu não poderia deixar de perguntar para você sobre suas expectativas para 2023 agora. A gente está aqui no início do ano, né? Um ano que vem aí com uma perspectiva, né, diferente do que nós vivemos nos últimos anos, tanto pela pandemia que ceifou diversas vidas. Então a gente passou por esse período de luto, né? Está passando por esse período de luto ainda, né? Acredito que a pandemia ela deixou muitas sequelas que vão perdurar por um tempo ainda, né? E a arte, ela é esse movimento de esperançar, né? De, enfim, do imaginário, do sonho, de pensar o futuro mesmo, né? Então, e também o momento político que nós passamos aí nunca é igual ao visto, pelo menos não para nós, né? Para as pessoas das nossas idades, Uhum, né? Então, assim, sim. tudo isso. Agora a gente vem, né, com um novo governo, novos ministérios, uma nova possibilidade, né? Novas possibilidades, inclusive para nós que somos da arte, né? Aí um resgate da arte dentro do governo, que eu acho que é fundamental, né? Do ministério. Enfim, queria que você falasse como é que tá as suas expectativas aí. E assim, você já deu alguns spoilers, mas se tiver mais, sempre bom, né? Sim. Bom, as expectativas sempre são as melhores possíveis, porque a gente não pode esmorecer, não é escolha, a gente não tem essa escolha, né? Apesar que, aproveito para colocar um parêntese aí em relação à questão da saúde mental, que a gente pode se fragilizar sim, se sentir frágil sim, porque a gente é frágil sim, a gente necessita de cuidado, tal assim, mas a gente sempre tem que buscar uma força interior. Tem uma letra do Cambono que fala sobre, né, que coloca que, tipo assim, o farol, tipo assim, não é à toa que o farol se acende por dentro, né? Muita gente fala assim, que o farol que vai, né, vai me direcionar, tal assim, o farol como um guia, mas tem que perceber que o farol ele se acende por dentro, então nós somos um farol também, né? A gente tem que perceber Total, olha que demais. essa potência que a gente tem, tal assim, mas ainda assim a gente, meu, tem que se e aí vem ao encontro porque eu quero colocar bem direto assim sobre tudo isso que você falou. Esse momento agora é um momento de respiro, eu percebo, momento de respiro e de oportunidade para a gente, como fala a Annelise Assunção, né, tem uma música que ela fala assim, eu tô aqui para jogar conversa dentro,
Porque uma coisa que eu percebi até assim nesse último período, né, desde, enfim, nesse último período tal assim, é que a gente nas nossas relações a gente sempre jogou muito a conversa fora, tal assim. Então Total. nossas relações eram muito fluidas, tal assim. Aí vem esse fenômeno, né, das relações fluidas, tal assim. E a Annelise vem com essa proposta de jogar a conversa dentro. Ela até fala, né? Eu tô aqui para jogar conversa dentro. Você tá com tempo. Então eu percebo que é um momento de jogar conversa dentro, para sedimentar as relações, né? E estruturar de verdade. Porque a gente sempre reformou as relações. E tudo que reformou mantém a estrutura. Tudo que é reformado mantém a estrutura. Então, e se a estrutura não está bem calçada, enfim, uma hora desmorona. Tal assim. Então eu acredito muito que é o momento de respiro e de a gente aprofundar esses laços, aprofundar essas relações, para que a gente possa se fortalecer, né, de verdade, em vários aspectos. E aí, por exemplo, sei lá, se fortalecer na cobrança de políticas de Estado, e não políticas de governo. O Ministério dos Povos Originários, tal assim, não pode ser uma política de governo, tem que ser uma política de Estado. Tal assim, não pode daqui 4 anos, quando entrar qualquer autoria seca, tal assim, ser derrubado. Tipo, 1º de janeiro de 2027, ser derrubado o Ministério dos Povos Originários. Não, Ou irem lá e colocarem um cara como fizeram com a cultura, sabe? né? Então, construir mecanismos para que isso seja intocado, tal assim. Então, aí, desde sedimentar essas conquistas políticas, a sedimentar laços de afeto, de amizade, porque como bem fala o Safatli, né, o Vladimir Safatli, ele tem uma reflexão, né, muito sobre essa questão dos afetos, o desequilíbrio, né, dos afetos, o quanto a indiferença é um afeto que nos norteia. E aí eu quero só colocar aqui o norteia para nos desorientar, né? E porque eu tenho usado muito o sulear. Em vez de nortear, eu uso o sulear, né? Que é o sul, né? O sul global. A gente tem que sulear os nossos pensamentos, olhar para o sul global e não para o norte, porque o norte só desnorteia, né? E o quanto o sul vem para sulear, vem para orientar, né? Então, esses afetos, essa indiferença, né, que nos norteia e desorienta, ela nos afasta, essa indiferença. Tal, assim. Então, o que a gente precisa agora é fortalecer esses afetos, se aproximar, né? Uma das músicas que eu trago, né, nesse show do Cambon, Utopias Urgentes, ela pergunta até onde vai o seu amor? Né? Ela traz essa pergunta, ela traz essa reflexão, né? Ela traz essa necessidade de escutar todos os corpos, né? Todos os corpos, tal, assim, independente de formato, de cor. Eu nem vou citar gênero porque é uma proposta de derrubada que esse projeto traz também. Traz uma reflexão, por exemplo, em relação à binariedade, né? A quem interessa a binariedade? Existe homem, mulher, negro, branco, certo e errado, a sul e norte, a quem interessa essa binariedade, né? Então eu percebo que esse é o momento de estreitar esses laços e jogar a conversa dentro. Eu acho que esse é o momento. E sobre Muito poético. projeções de ideias para o futuro, tal assim, esse ano, né? Tem o Utopias Urgentes, esse projeto que eu estou assim, nossa, é muito parte de mim. Esse projeto, estou muito feliz, tal assim, com a construção dele, com as possibilidades que ele vai, porque ele não termina nele, né? Não termina nesse projeto do fundo. Eu quero rodar com ele, tal assim. Tem oficina lá no Jogo Mistura da Raça, ponto de cultura Jogo Mistura da Raça, lá no extremo leste, tá certo, de São José, que a gente vai estar gravando um curta-metragem lá. Aguardem mais informações, tá certo? Uau! Então, de pronto, tem essas duas propostas, que é esse show do Utopias, né, do Cambono, e essa oficina de vídeo. Que Mas já também é outras muito. possibilidades. Muito Isso. bom. Mas também outras possibilidades, outras parcerias, enfim, Aberta, outros agenda laços. aberta, né, Júlio? Contratem para Agenda aberta. show. Isso, pode contratar. Eu vou colocar lá, vou fazer uma fotinha massa, assim, agenda aberta, porque quem não é visto não é lembrado. E Total. fervo também a luta, e é isso. Ai, fervo também. Gente, os convidados que vêm aqui são os melhores. Eu tô pegando cada gírias incríveis aqui, que eu vou ter que fazer um rap só com essas coisas, entendeu? Eu quero dar o crédito. Fervo também a luta é do pessoal da Revolta da Lâmpada.
que inclusive estava no encontro lá do Ecologia dos Saberes. Tinha uma Muito galera bom. lá, o Cadu, tinha uma galera da Revolta Sim, da sim. Lâmpada, e quando eles fizeram a fala, eles trouxeram esse fervo também à luta. E aí eu Muito lembrei da bom. magia do amor, Ai, então eu lembrei, você falou do Cadu, agora eu lembrei. que era fervo, né? E fervo também é luta. É É, sobre isso. total, muito bom. Ai, Júlio, quero te agradecer, cara. Quero te agradecer por ser esse cara incrível, assim, meu. Desde que eu te conheço, você é o mesmo Júlio, assim. Claro, né, que a gente, né, graças a Deus e a A gente arte, perde alguns né, a gente cabelos, a vai. gente vai. A gente tem essa oportunidade de, né? Nós estamos vivos, né? Então a gente tem essa oportunidade de se desconstruindo e se Sim, construindo, enfim, tudo mais. Mas eu acho que alguns valores, eles nascem com a gente, sabe? Algumas coisas assim, alguns valores eles vêm lá de trás e muito bacana, assim. Você é um cara incrível. E assim, como eu falei, as portas estão abertas. Então, assim, de coração, quero agradecer você por ter aceitado aí vir trocar essa ideia conosco. Quero desejar vida longa ao projeto aí, que seja um projeto incrível, que a gente, né, que as pessoas consigam voltar a imaginar, voltar a sonhar, voltar a esperançar, né? E que esse perfeito. projeto seja esse começo, né, desse fio aí, desse, né, desse afeto, dessa, enfim, dessa magnitude toda, né? Que nós somos gigantes. E eu quero agradecer vocês também que estão aí do outro lado da telinha, que nos emprestaram seus tempos, seus ouvidos, né? E falar para vocês que a gente continua todas as terças e quintas aqui, então já se inscreve aí e clica aí no sininho, né? Ativa as notificações, é só tuf, porque aí toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, vocês vão ser avisados, né, imediatamente. Nos acompanhe também nas redes sociais para não perder nadinha. Acompanhe as redes sociais do Júlio. Júlio, queria que você fizesse as considerações finais e já falasse como é que vai ser para a gente ficar por dentro de tudo e não perder nada. Vai ser através das suas redes sociais? Fala pra gente. Isso, acompanha a rede social do Cambono, tá certo? O Cambono com M, e no lugar do A, coloca 4, que essa galera nova tá Mas... escrevendo aí com letra e número, achei interessante, coloquei lá. A Shiva pegou muito mal, falou, mano, você tá dificultando o rolê. Eu falei, não, deixa lá. Então é Cambono com M, M de Maria, e 4 no lugar do A. Tá certo? Acompanha lá que vai estar tudo lá do Utopias Urgentes. E eu quero iniciar essa fala de encerramento aqui, agradecendo e mandando um beijo para minha família Zulu, Shiva Carolina, tá certo? Zuluzinho, meu pretinho, família que eu amo, que me estrutura, que me suleia, né, nessa vida. Iniciar agradecendo a eles por todo amor, carinho e afeto, tá certo? Agradecer a todo mundo que está acompanhando aí, todas as pessoas, tá certo? Todas as existências que estão acompanhando esse programa aqui, tá certo? Esse espaço é muito especial, é muito importante esse espaço aqui que o SINDCT nos concede, nos abre aqui, tá certo? Meire de origem, poxa, muito obrigado por todo esse carinho, por todo esse cuidado, tá certo? Tive outras oportunidades, né, de estar com o Rafael aqui, tal, assim, mas, pô, Meire de origem, que brilho, que luminosidade que traz também a essa Legal. proposta aqui de espaço discursivo. Aqui é um espaço discursivo, né? E um espaço discursivo de afetos positivos, né? De positividade, para a gente se fortalecer, para a gente se aquilombar, para a gente se amar cada vez mais aí, porque é isso que falta às vezes, acho. Né? A gente não pode ter vergonha de amar, não. A gente tem que exercitar mais o amor. Só que não pode ser um amor romântico, não. Tem que ser um amor que treta, que resolve a treta e Amor tal. real. Amor é real. O amor que o mulherismo coloca, o mulherismo africano, em relação aos homens negros. Porque existe muito uma crítica em relação ao mulherismo africano. Ah, que mulherismo africana fica passando pano para macho. Não. Eu percebo o mulherismo africano como uma proposta de acolhida, principalmente do homem preto, mas é aquela acolhida que fala assim, mano, senta aí que nós temos que trocar uma ideia. Esse homem que você foi construído, Não, e eu, não é putz, da hora. eu como homem preto, falo, putz, cara, dialogou total comigo, né? Porque, putz, sempre, né, a favor aí, pautando o feminismo e tal assim, mas sempre com um olhar distante, com o meu lugar de fala dentro do feminismo, enquanto homem. E aí é o lugar do opressor. Porque, Total. tipo assim, eu não tenho lugar de fala para falar dentro do feminismo porque eu sou homem. Tem sim.
A treta é assumir o lugar de opressor, mesmo que inconsciente. Essa que é a merda. Essa que é a treta. Então, assim, tem lugar de fala assim. Então, assim, é que assumir que você faz parte de uma parada que não é legal, embrulha o estômago. Aí o lance é E, você ver o que você vai fazer com isso. e não Essa que é ser a brisa no lugar machista de é fala, fácil, né? Eu quero ver ser antimachista, né? Antimachismo, né? Então, sabe? ver E isso, inclusive, né? Utopias é um pouco disso, né? Porque eu venho de uma trajetória de 20 anos sempre trabalhando com homem. E agora, até por um episódio, que eu não vou me estender muito aqui, mas em outra oportunidade eu conto essa história, eu resolvi romper de certa forma, tanto que o projeto só tem mulheres, o Cambono, né? Com exceção do Andrei, tal assim, todo o projeto são só com mulheres. E se inicialmente soa como radicalismo, por que quando era só com homens não era radicalismo? É Eu lembro sobre quando isso. teve, eu lembro quando teve o mês da música e teve um grupo de samba só de mulheres, tal assim, aí teve um comentário lá, um comentário idiota sobre isso. Nossa, mas só mulheres? Quando é só homem, não tem radicalismo. E foi uma Não vida tem esse inteira status. sendo só Ah, homem, né? mano, um Vamos falar a pouco, né? verdade. Então, sabe? É Então é sobre muito isso. sobre isso também. Então, enfim, as minhas considerações são essas, assim. Muito Muito bom. obrigado a todo mundo que está aí assistindo. Muito obrigado, Meire, mais uma vez por esse espaço. Acompanhe as redes sociais Júlio Hazek e Cambono e Utopias Urgentes. Ficcionem, imaginem formas de salvar o mundo aí, porque a gente vai precisar. É isso, vocês vão ouvir muito falar dessa trindade aí, né? Cambono, Júlio Hazek e Utopias Urgentes. Assim, estou muito feliz. Desejo mais uma vez vida longa ao projeto. Te agradeço mais uma vez. Agradeço também, né, bem lembrado, o sindicato por esse espaço e também a minha equipe, né, que trabalha aí arduamente para colocar esse programa no ar da melhor maneira possível, né? Então, Mayumi, Matheus, Miguel, Solon, muito obrigada, né, por fazerem parte disso aqui comigo, por, né, enfim, abrilhantarem o programa junto comigo, ainda aqui por detrás das telinhas. E é isso, gente. Esse foi mais um episódio do SINCT na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Continua aí nos acompanhando pelo canal do YouTube, pelo Spotify, nos acompanhe também nas redes sociais. Manda sugestão de pauta, deixa seu feedback, que é muito importante para a gente melhorar sempre, ok? E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo grande, até lá. Tchau. Júlio, é nóis, meu querido. Só agradece.